Não faz muito tempo, vocês devem ter acompanhado na imprensa, um senador apresentou no Supremo Tribunal Federal notícia crime contra o ministro da Educação, atribuindo-lhe a conduta de patrocinar interesse privado perante a administração pública. Em áudios, o ministro afirmava favorecer o pedido de verbas feito por determinadas pessoas, liberando rapidamente os recursos, priorizando atender a todos que seriam amigos de um determinado pastor. Outro caso famoso foi a prisão de um ex-delegado da Polícia Federal acusado de favorecer funcionários de um famoso empresário. Até presidente da República também já foi acusado de ter mandado demitir servidores de um órgão público para liberar obra de empresário. A advocacia administrativa é um dos exemplos de crime que pode ser cometido por servidores públicos e é deste assunto que trataremos neste episódio da campanha Direito Administrativo, promovida pelo Sindicema. O que é a advocacia administrativa, quem pode cometer o crime, quais são os elementos do crime, qual a diferença entre a advocacia administrativa e outros crimes contra a administração pública, como a prevaricação, o peculato, qual a pena e quais são as situações que podem levar ao seu aumento. Esses e outros interessantes temas serão objeto de reflexão nesta nossa conversa sobre advocacia administrativa. O artigo 321 do Código Penal define o crime de advocacia administrativa como patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Quem patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo dessa sua condição de servidora, de servidor público, comete o crime de advocacia administrativa. A advocacia administrativa é, portanto, um ato cometido por algum servidor público visando favorecer alguém em algum aspecto, seja em atos ilícitos ou não. O crime procura impedir o desrespeito aos princípios da impessoalidade, da moralidade, que devem nortear toda a atuação de qualquer servidor público, bem como evitar o conflito de interesses. Pode cometer o crime de advocacia administrativa qualquer ocupante de cargo, emprego ou função pública que atue para atender interesses particulares, próprios ou de terceiros, aproveitando-se das informações e contatos que sua condição de servidora, servidor público lhe propicia. Pode agir diretamente ou indiretamente por interposta pessoa. Ao contrário do que o nome pode sugerir, não é somente o advogado investido em cargo público que pode praticar o crime, mas qualquer ocupante de cargo, emprego ou função pública tenha ou não formação jurídica. Basta que a servidora ou servidor atue fazendo uso da máquina administrativa em atendimento de interesses particulares, em detrimento da moralidade, da normalidade que deve necessariamente caracterizar o serviço público. Nesse sentido, a doutrina, como Rogério Greco, por exemplo, ao tratar dos crimes contra a administração pública, define o patrocínio como defender, advogar. É o funcionário público, portanto, que atua como se advogado fosse, cuidando e fazendo defesa de um interesse privado, de um particular, perante a administração pública. Em resumo, a conduta do patrocínio é, na prática, favorecer um interesse particular alheio ao interesse público perante a administração pública. A conduta normalmente é comissiva, ou seja, resulta da prática de um ato, todavia poderá ser cometida também por omissão. Veja o exemplo de um oficial de justiça que deixa de dar cumprimento a um mandado judicial, fazendo com que ocorra a extinção da punibilidade do réu pela prescrição. A pena prevista para o crime é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Se o interesse patrocinado for ainda ilegítimo,
a pena de detenção será de 3 meses a 1 ano, acrescida de multa. A confirmação da prática do ilícito pode ensejar ainda a responsabilização e consequente sanção também na esfera administrativa.